que é a adolescência, o que se sofre, o que se pensa, o que se sente. A adolescência é um fenômeno recente, não terminou de acontecer. Começou no pós-guerra e desde lá, essa forma de ser jovem, que mudou radicalmente o mundo porque ela inverte a posição de saber. Como é que você vai viajar sem dinheiro? Não, diga! Isso é problema meu! Nós vamos falar da nossa adolescência, da sua adolescência e da adolescência de personagens, que assim fica um pouco mais fácil. Nós vamos falar de amores, nós vamos falar de sexo, nós vamos falar de homoerotismo, nós vamos falar de suicídio. O que é viver a adolescência hoje? Como foi a sua? Como foi a dos seus pais? O que tem de diferente? Adolescência em cartaz. Tema desta série do Café Filosófico. Angústia, desesperança, autocrítica. Medo do futuro e tédio do presente. A adolescência é um período marcado por fortes tons emocionais. É também tempo de sonhar, de se inventar e de reinventar o mundo através das utopias. Mesmo depois de ultrapassado esse tempo, ainda guardamos em nós o adolescente que fomos. E é preciso ter coragem para olhar para ele. Coragem, sim, porque ele nos cobra dos planos que traímos. E é justamente resgatando o adolescente em nós que temos a chance de nos recriarmos. Ousar sonhar de novo e sempre. Falar sobre adolescência tem algumas singularidades, não é um objeto qualquer. Existem experiências que a gente passa e consegue olhar de fora. Com a adolescência é um pouco diferente. A adolescência, ela resta em nós de alguma forma. Então, o que a gente queria é tirar essa ideia de que os adolescentes são os outros. A primeira questão para uma abordagem da adolescência é entender a nossa relação com ela. Todos nós fomos adolescentes, né? Todos nós passamos por isso. Foi um período difícil, né? Um período de sofrimento. E se a gente não entender como é que a gente absorveu isso, isso vai voltar de uma forma de uma ignorância cognitiva sobre aquelas experiências não entendidas. Porque a adolescência que você teve vai ser a lente que vai te permitir enxergar adolescentes que estão na tua frente e a adolescência atual. É porque ela é, de alguma forma, formadora de nós. Então, se a gente viveu certas coisas ou certos traumas que não elaborou, aquilo vai criar pontos cegos. Então, você vai enxergar a adolescência com lacunas. Então, a gente vê isso muito na clínica com adolescentes de pais que não enxergam seu filho na frente, mas eles não enxergam porque a lacuna que eles têm são de coisas que eles não viveram, ou aliás, eles viveram de uma maneira muito intensa sem entender nada. Entende? Então, a primeira questão é essa. Eu vou contar para vocês, é um conto do Giovanni Papini. Chama-se Duas Imagens num Tanque. Um senhor da meia-idade, por estar numa viagem de negócios e calha passar na cidade que ele fez onde ele passou a sua juventude. Então ele visita a escola, o lugar onde ele morou, caminha pelas ruas, revisita, fica todo emocionado. Ele lembra que tinha um tanque num canto da praça, onde ele costumava se olhar, né? Então ele usava de espelho, né? Chegava lá e se olhava, passava horas se olhando, né? Coisa que os adolescentes fazem mesmo, os jovens fazem, né? Fixando a sua imagem. Então ele vai lá para olhar mais uma vez e ele leva um susto, né? Porque ele vê que ele não percebeu que tinha alguém do lado dele. Ele descobre que é ele no passado, né? E o ele do passado está do lado. Então é um encontro maravilhoso. Ele encontra o seu jovem adolescente que ele foi, e o encontro não podia ser mais mágico, porque eles conseguem conversar de coisas que só eles sabem. Segredos que só eles têm, pessoas, e começam a fazer lembranças, e aquilo é um conto extraordinário. Mas o extraordinário começa a ganhar uns contornos meio estranhos para o mais velho, né? Começa a achar o jovem um tolo, né? Começa a achar que ele é arrogante, que ele preenche o que ele não sabe com a arrogância, que ele tem um mau gosto terrível, que ele fala errado, que ele tem ideias tolas, que ele tem ideias bobíssimas, que ele é um romântico cheio de cabeça oca,
E o jovem é o contrário, cada vez mais é namorado. Esse de quem agora me rio, esse jovem ignorante, foi, em outros tempos, eu mesmo. Em certos aspectos, continua a ser eu mesmo. Agora, o meu eu presente despreza o meu eu passado. Mas naquele tempo, eu acreditava, mais ainda que hoje, que eu era o homem superior, o ser excelso e nobre, o sábio universal, o gênio à espera. E lembro-me de que então desdenhava do meu eu passado, do meu eu pequeno, eu ignorante e não refinado. Agora, desdenho daquele que desdenhava. E todos esses desdenhosos e desdenhados tiveram o mesmo nome, habitaram o mesmo corpo, mostraram-se ao homem como um único ser vivo. Depois do meu eu presente, outro se formará que irá julgar a minha alma de hoje, tal como eu julgo a de ontem. Quem terá compaixão de mim, se eu próprio não a tenho? E então acontece ele tentando sair e o jovem tentando reter. E a exasperação dele só cresce, cresce. E chega um momento que ele pega e ele afoga o jovem na fonte. Que esse conto tem um drama daquilo que é uma verdade que todos nós fazemos. Nós afogamos um bocado o adolescente que nós fomos. Porque a gente era muito mais tolo do que a gente não gosta de se ver de tolo, que errou, que machucou pessoas, que se machucou, que se deixou passar por umas coisas que não... fez experiências totalmente sem noção, que errou demais. Não afogar o adolescente que a gente foi, né? Porque se a gente afogar, a gente vai se privar da nossa experiência. Nós não vamos entender a nossa história. E às vezes o que a gente afoga não é algo só em ordem da prepotência, da ingratidão, do afoito que a gente é quando moço, mas às vezes a gente afoga os sonhos que nós tivemos e aos quais nós não podemos corresponder. O psicanalista inglês Winnicott dizia que existe uma imaturidade do pensamento adolescente que ela é muito preciosa para a sociedade, né? Ele escreve assim: a imaturidade do pensamento adolescente contém as características mais fascinantes do pensamento criativo. Vamos pensar, quando a gente chega numa cidade nova, né, numa cidade que a gente não conhece, às vezes uma boa coisa é subir logo antes de começar a passear, subir num ponto bem alto, né? Quando a gente chega nesse ponto bem alto, a gente enxerga a composição dos bairros, a geografia, se a cidade é quadrada, se ela é irregular, se algumas regiões são mais ricas, outras mais miseráveis. A gente tem uma visão aérea, uma vista aérea. E sobre essa vista aérea, a gente pode concluir uma série de coisas que quem está lá embaixo, caminhando, correndo, indo para o seu trabalho, etc., não enxerga mais. Então, esse jovem, né, que não chegou ainda, não colocou o pé no chão, ele tem uma vista aérea onde ele enxerga algumas coisas que nós, velhos, já não conseguimos mais enxergar, ou não queremos mais enxergar porque nos machucam. Ele está ali para nos dizer de utopias, ele pensa coisas que nós ali, no perrengue do dia a dia, tampouco mais pensamos. Por quê? Porque a gente acha que são infactíveis, porque vai incomodar, porque vai dar trabalho, porque a gente já tentou, porque fracassou, porque se frustrou, ou porque perdeu a esperança, enfim. Ele vê coisas, né, por cima, ele chega a conclusões, ele faz propostas interessantes. Dali nasceram todas as revoluções, inclusive a revolução que Hobsbawm diz ter sido a revolução mais bem-sucedida do século XX, que é a revolução de costumes. Ela foi liderada pelos jovens e pelas mulheres. Mas o mais interessante nesse espelho, né, que defendendo o adolescente, é se dar conta que esse adolescente que nós fomos, esse cara criativo, esse cara sem noção, que tem ideias que ele não sabia que eram infactíveis, né? Ele não sabia que não podia sonhar com isso, né? E ele sonhou, né? Ele vai nos cobrar, ele vai nos olhar no espelho pelo resto da vida. Todas as vezes que a gente se olhar no espelho, nós nunca vamos enxergar essa criatura enrugada, com pé de galinha, gordinha, né? A gente sempre vai enxergar aquele adolescente que nós fomos, porque foi nesse momento da vida que nós constituímos a nossa assinatura visual. Sabe quando a gente treina uma assinatura, treina até achar a assinatura, a gente faz o mesmo com o rosto. Por isso que as jovenzitas agora e os jovens fazem, né?
né? Elas estão treinando a sua assinatura visual. E é essa assinatura visual que nosso cérebro acha que nós temos para o resto da vida. Então, quando a gente olha no espelho, aquele cara com aqueles sonhos, com aquelas impetuosidades, com aquelas críticas, ele nos olha e diz: foi isso que você fez com o que eu sonhei? Não, não. A gente afoga ele também porque ele nos cobra os sonhos que a gente teve e que a gente não teve coerência de ter. Mas vale a pena olhar, porque quando a gente chega numa idade de olhar enquanto velho para um adolescente, nós estamos numa idade madura em que a gente ainda pode ter sonhos, em que a gente ainda pode virar coisas, não precisa se aposentar. Então, vale a pena se deixar provocar por esse cara que nos olha do espelho. No próximo bloco. É a juventude dizendo: o que eu quero eu não sei, mas como tá não serve. Quando eu tiver 70 anos, então vai acabar esta minha adolescência. Vou largar da vida louca e terminar minha livre docência. Vou fazer o que meu pai quer, começar a vida com passo perfeito. Vou fazer o que minha mãe deseja, aproveitar as oportunidades de virar um pilar da sociedade e terminar meu curso de direito. Então, ver tudo em sã consciência, quando acabar esta adolescência. Quando é que alguém, de fato, deixa de ser adolescente e debuta na vida adulta? E quando é que a adolescência começou a existir como uma fase marcada da vida? O que era ser adulto, o que era ser jovem em sociedades antigas, a passagem da criança para a vida adulta era um ritual de passagem. Um ou mais, geralmente mais do que um, né? Acontecia um ritual, geralmente envolvia dor e sacrifício. Botar a mão dentro do formigueiro, de uma luva de formiga e aguentar essa dor. Furar o lábio e botar o batoque. Geralmente tem alguns cânticos que falam sobre uma sabedoria ancestral, etc. Tem uma iniciação e a partir daquilo você é adulto. Entende? Mesmo na nossa sociedade ocidental, até o começo do século, não tinha nada que se aproximasse essa adolescência, né? Eram alguns poucos rituais. Você fazia serviço militar, você se casava e aquilo te transformava em adulto, né? Evidentemente haviam jovens, havia um momento, mas não tinha uma cultura disso. Quando a gente fala da primeira geração adolescente, a gente vai falar da primeira geração que se reconhece como adolescente, né? Que cria uma cultura adolescente e vira o jogo. Então, essa geração é a geração Baby Boomer, é a geração Woodstock, é a geração de maio de 68. Eles estavam no auge da adolescência deles, nascidos pouco depois da guerra. O que faz a virada dos Baby Boomers, dessa geração? Por que se deu agora? É difícil dizer. A Primeira Guerra Mundial foi uma carnificina de jovens sem tamanho. Foi uma mortandade, não tinha família na Europa que não tinha luto. Né? Quem é que morria? Jovens. Era uma garotada de 18, 19 anos. E aquela era para ser a guerra que ia acabar com todas as guerras. Né? Se pagou um preço em sangue, em carne de adolescente. Né? Bom, ok, uma guerra desse custo. O que acontece na outra geração? Uma nova guerra. Né? Tão estúpida quanto a primeira, cobrando o mesmo sacrifício de jovens. Então, é muito provável que esses jovens cheguem do tipo, basta, né? Ninguém faz mais nada em nosso nome. Eu acredito que a sombra das guerras é algo que ajuda muito nesse... Né? A sombra da guerra no sentido da desmoralização, né? Se esses adultos governam o mundo e fazem esse tipo de coisa, por favor, não dá para levar eles a sério. Eles não querem ser como os pais deles. Isso é absolutamente inédito na história das civilizações. As civilizações, por mais que houvesse disputa entre velhos e moços, disputa de poder, né? Quando começo, quando eu não começo, evidentemente que sempre tinha algo dos jovens querendo logo pegar, né, entrar no quinhão das coisas, mas eles sentiam que eles seguiam os passos dos pais. Podiam ter crítica aos pais, mas eles seguiam aqueles passos. E a autoridade estava nos pais. O saber estava nos pais. O que a adolescência rompe é isso, né?
Os pais não são modelos. Eu não quero viver a vida que vocês vivem. É isso que fez a grande crise da década de 60, 70. Né? Pela primeira vez, há uma insurreição jovem que questiona o valor dos seus mais velhos, o valor dos seus pais, de uma maneira global. Claro que haviam críticas pontuais, né? Mas de uma maneira global é ali que dá isso é uma novidade extraordinária. Maio de 68 tem muito disso, tem muitas reivindicações ali, tem muitas coisas que se expressam ali. Era um garoto e como é. Luta das mulheres, luta contra o racismo, luta anticolonial, um movimento pacifista, né? Nos Estados Unidos pelo Vietnã, na Europa contra as guerras coloniais. Mas eu acho que boa parte que tempera esse movimento é a juventude dizendo: eu não quero levar a vida como vocês têm, eu quero um outro tipo de vida, eu quero uma outra maneira de viver, uma outra maneira de se relacionar com o trabalho e com o afeto e com o sexo. O que eu quero eu não sei, mas como está não serve. Eu queria lembrar que a gente pudesse entender a adolescência como um processo. Um processo que leva a vida inteira. Essa ideia de que nós vamos nos tornar alguém sério algum dia, essa ideia de que em algum momento nós vamos dar conta das decisões que a gente tomou e nos assentar de alguma forma. A gente passa a vida buscando um lar para a nossa alma e nunca realmente encontra. Só que na adolescência é normal a gente não ter lugar nenhum. Qual é o lugar físico onde uma adolescência transcorre? Corredores, né? Se vocês vão ver filme americano, onde é que tudo acontece? Nos lockers, né? Nos armários, nos corredores, no pátio, na hora que não está acontecendo o jogo, né? Nas arquibancadas, nas praças, à noite, quando os adultos estão dormindo. Então, é o lugar e tempo do nada, né? Infelizmente, agora para os jovens de classe média alta, né? Nos shopping centers, né? Que são lugares onde eles podem ficar, onde os pais conseguem deixá-los livres um pouquinho. Enfim, esse lugar, esse não lugar que o adolescente tem, ele nos assola pelo resto da vida. A pergunta é do Leandro Mester, que ele tem 18 anos e ele estava esperando carregar um jogo de videogame dele. Ele via a palestra enquanto estava carregando. E a pergunta dele é por que os filhos sentem essa necessidade de se diferenciar não só de seus pais, mas também de toda uma geração que o antecedeu. Então, eu acho que viver e passar por uma adolescência e chegar a ser adulto é a ideia de fazer algo com o que fizeram de nós. Isso é a coisa mais difícil. É interessante se a gente for pensar a palavra original. Winnicott trabalhava essa ideia, né, de que a gente só é original sob a base de uma tradição, né, porque a gente precisa se originar em algum lugar para produzir uma variação a partir dessa coisa. Então, ser original, curiosamente, é romper com uma origem. Que curioso destino teve essa palavra, né? A gente é original quando se origina de algum lugar, mas a gente diz verdadeiramente que é original quando a gente inventou uma coisa que não tinha antes. O Winnicott definia a cultura como aquilo que é oferecido a todos os humanos desde que se tenha um lugar para onde pôr, lugar no nosso cérebro, né? Então, esse lugar onde pôr é o momento que a gente se apropria daquilo que a gente recebeu. Então, essa ideia de que os filhos sentem necessidade de romper é justamente porque eles precisam se apropriar. Eu não posso pensar que eu sou uma mera cópia, um clone, uma continuidade. Eu preciso me fundar de alguma forma, fazendo algo a partir do que eu me tornei. Isso só é possível e só necessário a partir do individualismo, tal como pensado, não individualismo não quer dizer no sentido do egoísmo, mas tal como pensado como Louis Dumont, que cada um de nós tem uma trajetória de vida que justifica a nossa existência. Eu não sou parte de uma maçaroca. Por que eu vim ao mundo? Para que eu tenho que deixar uma marca, né? Eu tenho que ter uma razão para ter existido. Então, essa ideia de que nossa trajetória é essencial no mundo é o motivo pelo qual os filhos sentem a necessidade de serem diferenciados dos pais, justamente porque eles precisam acreditar que eles são uma razão em si de viver no mundo que eles próprios inventaram e do qual eles são originais e não originários. No próximo bloco. Tem os Cavaleiros do Apocalipse adolescente, né? Que é gravidez precoce, envolvimento com drogas.
Quando os pais e os mais velhos deixam de ser modelo para o que se quer ser quando crescer, quando aquilo que se é também já não serve mais. Quando a adolescência chega e estabelece esse não lugar, essa não identidade, como um barco à deriva. É nas histórias e nos astros do cinema que os adolescentes vão buscar suas aspirações de futuro. E o cinema, ele é, para a adolescência, espelho e musa. A adolescência, ela já nasce nessa construção de um ideal imaginário, nessa construção de uma imagem para nós. Então, a adolescência, ela praticamente nasce junto com o auge do cinema. Então, o cinema, ele formata a adolescência ao mesmo tempo que ele retrata. A gente vai ter em O Selvagem, um filme com Marlon Brando, em 1955, Juventude Transviada, né, com o James Dean, no seu último filme, que ele não viveu para ver se estrear. Nesses filmes, nós vamos ver uma adolescência sendo retratada e sendo constituída. A partir do momento que o James Dean veste aquela jaqueta vermelha, a partir do momento que o Marlon Brando se veste de preto, né, com a sua jaqueta de couro, de motociclista, né, a partir do momento que a Natalie Wood, né, pinta seus lábios, mesmo tendo 16 anos no filme, essas imagens dessas figuras, elas se tornam o que é o adolescente. E tem uma passagem do Juventude Transviada, esse nome ruim, esse nome no Brasil, né? Em inglês é Rebelde Sem Causa, acho mais bonitinho, né? E é um filme de 55, então, que eu comentei há pouco, e tem uma passagem que vai trabalhar a palavra age, né? Como exatamente a ideia de adolescência que a gente quer pensar. Porque age, em inglês, quer dizer idade e quer dizer era, né? A adolescência é uma série de idades que constituem uma era, uma fase da vida. Assim como tem a era, né, esta dos anos 50, onde a adolescência nasceu. Tem uma passagem, então, do Rebelde Sem Causa, que é assim, a Natalie Wood, né, está em casa, ela vai sair, ela está com seu batom vermelho, né, sua roupa, roupa de mulher, parece uma mulher, mas ela não está saindo, ela não está namorando no sofá, né, ela está saindo para ficar à toa, né, com os meninos rebeldes que ela circulava, né, e ela, antes de sair, chega para o seu pai e quer dar um beijinho na bochecha dele. Para aquele homem, né, aquele homem que chegou da guerra, né, que foi um homem, né, que possivelmente lutou na guerra, que tem né, homem é isso, mulher é aquilo, né, mulher sai do seu pai para o marido no altar e é isso, né, de uma casa para outra. Aquela menina, né, de batom vermelho, né, que se porta como uma mulher e quer beijar seu pai, é uma coisa incestuosa, né? E ele diz para ela assim, na sua idade, age, já não deveria se comportar assim. Ela fica furiosa, né? E ele insiste em beijá-lo, né? E ele dá um tapa no rosto dela. Ela fica furiosa, começa a chorar, sai de casa, diz: aqui não é mais minha casa. Ele fica desconcertado, ele é um pai normal, comum, ele fez o que ele achava certo. E aí a mãe da personagem da Natalie Wood consola o marido e diz para ele assim: ela vai superar isso, querido. It's just the age. É só a idade, né? Na verdade, ela está falando de uma fase. Aqui nós temos uma passagem, né, de fase para idade, né? Bom, o que acontece? O irmãozinho da Natalie Wood estava lá brincando com uma arma espacial e tal, né? Pum, 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 né? Criança. E ele diz, quando ele escuta essa conversa dos pais, ele diz: yeah, it's the atomic age. Né? Então, ele brinca com essa ideia de uma era atômica, né? Que é justamente essa ideia de que é uma era, é uma fase da humanidade, não é só uma fase dos jovens, ou uma idade de alguém, ou um momento da vida, é uma fase. Lembrem-se que depois da guerra final, nessa primeira guerra, que era para ser a última das guerras, nós tivemos a Segunda Guerra com o Holocausto, e aquele momento, o que eles estavam vivendo? A guerra nuclear, a ameaça de guerra nuclear, né? Esse momento da era atômica é um momento em que, mais uma vez, os adultos provam a sua incapacidade de gerenciar o mundo. E é esse momento em que estes jovens mostram aos pais que os clichês de gênero, o guerreiro, o pai de família, a mãe de família,
não lhes servem, eles são da rua, eles são desse espaço que os pais nem sabiam que existia, esse espaço que não é de casa nenhuma, esse espaço que não é da igreja, esse espaço que não é de nenhum lugar que eles conhecessem, é esse lugar nenhum que é o lugar que os adolescentes ocupam, a deriva. Se a gente puder pensar a adolescência como uma era atômica para a humanidade, né, explosiva, que explodiu todas as certezas, talvez a gente possa pensar o sofrimento desses adultos e o sofrimento de tantos adultos que hoje ainda pedem que não se discute gênero nos colégios, que chega dessa coisa de duvidar de tudo, que chega dessa coisa de relativizar de tudo. A guerra que começou lá nos anos 50 contra esse espaço vazio, essa utopia que lá estava retratada nessa incompreensão desses pais, que aparece tão clara tanto em Juventude, em Rebelde Sem Causa, quanto num outro filme, O Selvagem, onde tem uma guerra entre esses motociclistas que se rebelam também contra coisa nenhuma, que não tem sentido nenhum, e os velhos da cidade, e acaba virando uma espécie de guerra campal. Então, nesse confronto, nós vamos ver um mundo que se dissolve em várias guerras, em muitas promessas não cumpridas, numa inconstância que nunca mais parou, porque depois de destruir uns aos outros, a gente começou a se profissionalizar em destruir o planeta, e os jovens, né, que começam a se colocar de, bom, eu não quero esse troço, eu não quero ser adulto como vocês, mas eu não sei o que eu quero ser. Então vamos sonhar algumas coisas, e essas coisas são desfiapadas, não é coisa que ninguém consiga se agarrar. Por isso é tão difícil a gente olhar para o nosso adolescente. Aquilo que a gente costuma chamar de adolescente dentro de casa, que é aquele cara emburrado, chato, que nos olha com cara de nojo, que não quer tomar banho, que não se veste, se disfarça, né? Que fica dentro dos cabelos, do moletom e tal. Aquilo não é um adolescente, aquilo é um puber, né? Que é um pré-adolescente, né? Que é um sujeito que se prepara, digamos, vamos pensar ele assim, vamos pensar ele colado num vão da porta da casa, né? Atrás, a família, né, com um canto de sereia, diz, vem, você está protegido aqui, não vá, o mundo é tão perigoso, né? Explode, é um campo minado, fique aqui é quentinho. E ele não quer mais. Por isso que o puber ele não suporta a voz da sua mãe, principalmente, que é o que mais lhe dói deixar para trás, né? Então, ele não suporta as vozes que são um canto de sereia, porque o canto de sereia a gente quer voltar, nós queremos voltar para trás, ele é quentinho, ele é seguro, a gente não precisa se incumbir do nosso corpo, quem se incumbe do corpo são os pais, a gente não precisa dar conta dessas transformações corporais que me levam para um horizonte sexual que eu não tenho a mais vaga ideia que eu consiga cumprir, eu jamais vou ser gostado por ninguém, eu jamais vou ser desejado por ninguém com essas espinhas, esse cabelo ceboso, né, com esse corpo que eu nem sei que formato tem. Então, esse sujeito tem saudade do que é de lá para trás, mas ele tem algo que o leva para fora. Aquilo saturou, aquilo ele não pode mais, ele está enxergando coisas porque ele começa a ter capacidade de abstração. O puber começa a concluir que tem algo de podre no reino da Dinamarca, né, que meus pais não são o que eles dizem que são, as coisas, né, aqueles cochichos começam, que as crianças dizem, alguém está cochichando, né? O puber começa a entender o que é que estão cochichando, ele começa a perceber coisas e aquilo é envenenado para ele, principalmente porque ele tem muita tentação de ficar, mas ele ainda não conseguiu sair, ele está agarrado no vão da porta. E lá fora tem um mundo que ele não tem coragem de viver. Lá fora está o adolescente. O adolescente não é tanta preocupação com seus pais. A segurança preocupa um pouco. Mas ele não preocupa seus pais porque ele não fala com eles. Ele não preocupa seus pais porque ele não se ocupa deles. Ele não preocupa seus pais porque ele não diz para os seus pais o que está acontecendo. Ele tem uma espécie de silêncio, né? Então, o cara que incomoda dentro de casa, que é desagradável, que estraga os programas familiares, esse é o puber. Esse é o que a gente chama de adolescente. O que é o verdadeiro adolescente, o jovem, esse cara já foi. Ele é o que está nos olhando lá de cima e nos dizendo coisas que a gente não quer ouvir. Uma outra dificuldade quando a gente aborda o tema da adolescência é o que alguns psicólogos, psiquiatras, pessoal que trabalha com adolescência chama-se de tempestade de tormenta. Porque a adolescência é sempre vista como tempestade de tormenta. Tem os Cavaleiros do Apocalipse adolescente, né? Que é
gravidez precoce, envolvimento com drogas, delinquência no sentido... Delinquência não é um bom... Eu acho que é perder o jovem para a marginalidade, porque pode ser tanto para a delinquência para o menino, quanto com a prostituição para a menina, né? E a questão da loucura, do filho vir a enlouquecer. O suicídio não é Cavaleiro do Apocalipse, é o chefe né? É ele que comanda os Cavaleiros do Apocalipse. Então, o pessoal só quer escutar isso. Né? É como se não houvesse a possibilidade de ter adolescências normais, tranquilas. Quer dizer, nunca é uma estrada asfaltada. Sempre tem buraco, é paralelepípedo e às vezes falta paralelepípedo. Não existe uma adolescência que não tenha alguma turbulência. Mas ela não é necessariamente isso. Tempestade. Por que ficou assim? Como ela é muito recente na história da humanidade, e como a gente não viveu, como muitas pessoas não viveram isso, então aquilo que tu não viveu é assustador. Então a gente tem a tendência a ver a pior coisa. Então, a adolescência que faz barulho, ela passa a ser a adolescência média, mas não é verdade. Existe uma adolescência que faz barulho e existe uma adolescência que não faz barulho. É possível, né, ter adolescências, embora seja um momento de construção subjetiva e sofrida, ela não necessariamente tem todo um espetáculo né? Às vezes ela pode ser vivida intimamente, né? Sofrimento que ninguém fica sabendo, dores que ninguém fica sabendo, e para os pais, para quem olha de fora, para os amigos, parece que está tudo normal. Vocês querem ver um exemplo de filme que isso mostra muito fácil de ver, né? Não sei se vocês lembram de Kids, um filme sobre adolescentes. O filme é sobre um grupo de amigos adolescentes que se envolve com o pior do que você possa imaginar. Pensa tudo de ruim, né? Uma banalização do sexo, contaminação por HIV, uma irresponsabilidade completa na questão da contaminação. É possível que tenha acontecido esse momento? É possível. Agora, ele foi tomado na época como sendo a juventude dos anos 90. Mas claro que não. Não tem, entende? É o mesmo raciocínio, é pegar a pior parte e fazer de conta que aquilo é o representante da média. De jeito nenhum. No próximo bloco. O jovem aprende a viver se ele percebe que os pais eles não são tomados pela pulsão de morte. Se eles têm razões para viver, eles ensinam o jovem a viver. Uma parte de mim é todo mundo. Outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão. Outra parte, estranheza e solidão. Uma parte de mim é permanente. Outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem. Outra parte, linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? A angústia adolescente é também a angústia de traduzir-se e de decifrar o mundo, ao mesmo tempo que se constrói para ele. De entender que a vida vale a pena ser vivida. Uma jornada que pode levar ao êxtase, mas também conduz aos precipícios da existência. Eu vou falar do capitão que chama os Cavaleiros do Apocalipse, que talvez seja a questão que mais preocupa os pais, né? A questão do suicídio. A gente trabalha um filme que chama Ensina-me a Viver, Harold and Moe, que é um jovenzinho órfão, né? Que tem uma mãe, pelo jeito, bem de vida, que a especialidade dele é fazer teatros de falsos suicídios para a mãe. A brincadeira dele é simular a morte. Uma espécie de comédia romântica, assim, difícil, né? Como é que ele consegue trabalhar o tema do suicídio de um jeito tão leve, né? Porque eu acho que esse filme capta uma coisa interessante, é que o adolescente quer saber, será que vale a pena? Enfim,
né? A gente está saindo da infância. A infância tem uma aquisição civilizatória que é a infância protegida. Isso nunca foi assim. Isso é uma revolução que tem uns 3 séculos, que colocou a criança num lugar diferente, começou a reconhecer as particularidades dela e tratar ela de maneira diferente. E as crianças são tratadas uma espécie de redoma, né? Cada vez mais de cuidados e proteção. Então, as crianças têm uma vida relativamente feliz, né? Chega a adolescência e que tu descobre como o mundo é. Nós temos uma mudança também, porque antigamente não tinha nenhuma vantagem de ser criança. A criança não tinha regalias. Então, que toda criança queria? Crescer. Crescer era ótimo, porque só melhorava. Né? Agora, crescer piora, inverteu o sentido. Né? E essa inversão de sentido ela é vista na adolescência. Né? A gente chega na adolescência, tu enxerga o tamanho, mas a vida é muito chata. Tem que fazer esse colégio que não termina nunca, para depois fazer a faculdade, depois eu vou ganhar pouco. Olha a vida que meus pais levam, eles só brigam, não sei o quê, não pode. Mas, né, então, vale ou não vale a pena? Quais são as razões que nos fazem viver? Né? Então, tem uma depressão adolescente que ela é fruto desse desencanto com o mundo, quando o adolescente cai na real de como o mundo é duro, como o mundo é violento, né? Como as coisas não são fáceis. E nesse momento eles perguntam, né? Prós e contras. Né? Então, por que eu fico aqui? Às vezes, muitos suicidas ou são falsos suicidas, e esse filme trata do falso suicídio, que é um jeito terrorista de indagar os pais do sentido da vida. Né? Chega para os pais assim, por que eu tenho que viver? Né? Me diz, me dá boas razões para mim ficar aqui entre vocês. A pergunta não tem resposta porque ela é mal colocada, porque ela não é resolvida do ponto de vista da racionalidade e ela tem um vício individualista. Né? No nosso individualismo, a vida não pertence a nós, a vida pertence ao coletivo, a gente vive em sociedade, né? Então a gente vai fazer um furo no outro se for, né? A gente está vivo porque a gente faz parte de uma rede de relações, é isso que nos segura na vida, não são razões concretas, racionais que nos mantêm na vida, e sim a teia afetiva, amorosa que nos insere num lugar. Então ela não tem uma resposta. A resposta que é uma resposta de dizer que tu faz parte de um monte de coisa e que tu não pode se matar por causa dos outros, né? Porque tu está pensando só em ti. É isso, tem que ser uma quebra no narcisismo dele. Esse filme, Ensina-me a Viver, ele pega esse adolescente que usa dessa estratégia do suicídio para colocar uma questão filosófica mal posta, mal colocada, mas é uma questão filosófica, né? Ou seja, o que nos segura nesse planetinha que nos deixa tanto a desejar, mas a gente está aqui por quê? Né? Então, é isso que ele quer. Claro que tem a versão mais dura disso, né? Que é o suicídio realizado. Na série de TV americana 13 Reasons Why, Os 13 Porquês, que é baseada no livro de mesmo nome, Hannah deixa uma herança maldita do seu suicídio. Fitas cassetes que relatam os 13 motivos pelos quais ela tirou a própria vida, fazendo assim seus amigos e parentes lidarem com a culpa deste ato cometido por ela. 13 Razões é um seriado maravilhoso que eu acho sobre a questão do suicídio. Ele quebra com o paradigma de não falar sobre suicídio, não retratar suicídio, porque simularia caso de suicídio. Eles fizeram e não deu isso. Nós vamos começar a ter que falar sobre suicídios, né? Eu digo, criar um discurso maior e colocar em... isso é uma coisa que está acontecendo. Eu sinto na comunidade terapêutica que é um momento de virada, que nós vamos precisar começar a falar. Tem um discurso sobre suicídio que está acontecendo nas escolas, em todos os lugares, que a gente não fala disso. Como é que tu enfrenta um problema que tu não fala? Então eu acho que esse seriado contribuiu muito, né, e ele tem uma genialidade que é o seguinte, que o suicida clássico
que a gente como entende como suicida, é um herói romântico. É o sujeito que o mundo não é bom o suficiente para ele. Ele não quer se sujar com a imundície do mundo. Então ele é uma alma sensível que percebe tudo isso e que não quer entrar. Então ele vai embora porque isso aqui não me concerne. Esse é o típico, esse suicida é o herói romântico. O que eles fazem? Eles pegam a Hannah, a personagem ela é uma heroína, assim, ela começa como um herói romântico, mas eles colocaram ela de tal maneira, né, que todo mundo se identifica com essa alma sofrida, não entendida, né, e incompreendida, sensível. Né, o romantismo joga sujo, joga baixo. Todo mundo ele nos agarra de qualquer jeito, né? Enfim, então a Hannah começa como essa personagem, mas eles desmontam. Ela é tão egoísta, tão autocentrada, pede tantos cuidados e não cuida de ninguém, né? Ela pede o que ela não dá. Então ninguém quer ser ela. Eles criaram uma heroína suicida que ninguém gostaria de ser reconhecida como ela. É uma sacação ótima, né? Que é virar esse herói, né? É criar um herói negativo, empático e negativo, porque ela tinha razões para o sofrimento. Ela passa por coisas muito duras, mas ela não é uma boa pessoa, né? O sofrimento a colocou num outro lugar, né? Então é possível uma nova abordagem sobre suicídio que não nos puxe para a questão, para o precipício. Falar um pouco sobre precipício. A gente é parido várias vezes na vida, né? Uma vez para fora do corpo materno, depois para fora de casa, na adolescência, parido para fora do corpo, né, da casa que nos continha, né, que cuidava do nosso corpo. A gente é ejetado, né? A ideia de pensar a puberdade como uma espécie de casulo borbulhante, que de repente ejeta um sujeito, mas ejeta então esse sujeito que nós dizíamos que vai para fora e não tem muito para onde ir, fica numa espécie de vácuo. Interessante só lembrar que esse vácuo no qual o adolescente fica, esse não lugar, esse corredor, nós identificamos de alguma forma com a felicidade. Por isso que a gente idealiza tanto a adolescência. A felicidade, a gente tem uma sacação bacana. A felicidade é o aqui e agora. É a capacidade da gente dizer, isso aqui tá bom. Gostei disso aqui. Né? Isso é agora, né? É o que tem uma cena das vantagens de ser invisível, em que ele diz, o menino está ali numa caminhonete, andando com seus amigos, toca uma música, e ele diz, estou me sentindo infinito. We are infinite. Essa felicidade, esse aqui e agora, onde a adolescência acontece, né? Porque não é mais criança, mas ainda não chegou lá a realizar, é uma espécie, é a ideia que a gente tem do presente, é um momento congelado. E esse momento congelado, onde a gente está com a gente queria, como a gente queria, com quem a gente queria, fazendo o que a gente queria, é a felicidade, ela é instantânea. E os adolescentes conseguem, em alguns momentos, viver isso, até porque do futuro eles não querem saber, e do passado também não. Então, a gente associa a adolescência com potencial, eles podem escolher qualquer coisa, com felicidade, porque eles vivem o presente de alguma forma. A gente associa a adolescência com tudo que a gente gostaria de ter em todos os dias da nossa vida, se sentindo infinito. Porém, nossos amigos estão andando no fio da navalha, num precipício. E a gente gostaria de lembrar que essa figura do precipício, ela se repete. E os psicanalistas adoram repetições, porque as repetições dizem de coisas, né, que insistem para ser pensadas. Ela se repete de várias formas. Nesse filme, Harold e Maude, Ensina-me a Viver, esse jovem se apaixona por uma velha de 80 anos. Ele é um menino, se apaixona por uma velha de 80 anos. Ela é uma mulher louquésima, que viveu todas as guerras, passou por campo de concentração, lutou na resistência, nas primeiras lutas feministas, ela é liberta, eles chegam inclusive a ter um pequeno caso amoroso, os dois. Ela é uma mulher livre, ela é o melhor que as mulheres conseguiram fazer de si a partir da Segunda Guerra. E essa mulher ensina esse menino a viver porque ela gosta da vida.
Porque um jovem aprende a viver, não porque a gente diz para ele, você tem que viver. O jovem aprende a viver se ele percebe que os pais, os seus mais velhos, não são tomados pela pulsão de morte. Se eles têm razões para viver, eles ensinam o jovem a viver. E a Maud, ela ensina ele a viver, mesmo que ela tenha planejado se matar no dia que ela fizer 80 anos. E ela faz isso. Ele não acredita, mas ela faz. No dia que ela se mata, ele pega o seu carro e joga ele num precipício. E a gente pensa, morreu, né? Não resistiu à morte da sua amada, né? E aí né, a gente acompanha o carro caindo e a câmera volta e nós temos o Harold tocando um banjo que ela deu para ele e cantando uma música do Cat Stevens, né? Que é muito bonita, uma música doce sobre o prazer de viver. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be, you know that there are. Em 1951, um ermitão chamado Salinger escreve aquilo que é o livro mais perfeito, a maior definição da adolescência que foi feita até hoje, que é O Apanhador no Campo de Centeio. Ali aparece a primeira cena de precipício. Holden Caulfield está lá procurando, né, falando com várias pessoas, e tem um determinado momento em que a irmãzinha dele, que é a única pessoa que realmente fala com ele, uma irmã pequena, a Zoe, pergunta para ele o que ele vai ser quando crescer. Essa pergunta que a gente está sempre perguntando para os adolescentes, né? E ele conta a seguinte história, que uma vez ele estava andando pela rua, e nessa deriva que ele andava aí, nesses 3 dias, andando solto pela rua, foi expulso da escola, mas não avisou a família e não voltava para casa. E ele viu uma família voltando da igreja, voltando do culto, os pais estavam envolvidos entre eles conversando e a criança pequena andava no meio-fio da calçada cantando uma música que dizia o seguinte: se alguém agarra alguém atravessando o campo de centeio. Tinha isso, né? Então, o Holden pensa o seguinte, ele diz para Zoe o seguinte: eu quero ser um apanhador no campo de centeio. Apanhador no sentido do beisebol, né? Que apanha, né? Que segura para não cair. Olha o que ele diz, é muito bonito. Eu fico na beirada de um precipício maluco. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agarrar todo mundo que vai cair no abismo. Quero dizer, se um deles começar a correr sem olhar para onde está indo, eu tenho que aparecer de algum canto e agarrar o garoto. Só isso que eu ia fazer, o dia todo. Ia ser só o apanhador no campo de centeio e tudo. Isso é o que o Holden diz que os adultos têm que ser. E eu acho que o que a Maud faz com Harold, e eu acho que o que eles nos pedem, diz para nós que vale a pena viver. Diz para nós que vale a pena ficar aqui. Não cobra de nós representar uma felicidade eterna, um momento infinito, porque nós somos finitos. Admite a morte, admite a tua fenescência enquanto adulto, admite a tua covardia de agora, na idade madura, pensar que você tem desafios, que você ainda vai ter que inventar coisas para a sua vida, me deixa crescer eu também e me acolhe. Não fica idealizando a minha adolescência, nem esperando que eu morra jovem e seja um cadáver bonito, como disse o James Dean um dia. Então, me segura para que eu não morra, me segura para que eu possa também matar a minha adolescência, que você idealiza tanto, que você acha que é a melhor fase da vida, e que eu possa também eu seguir adiante. É muito importante essa fantasia da aposentadoria precoce que os adultos têm hoje. Ah, porque aos 50 anos eu vou cuidar da minha vida. Eu quero só gozar. Eu não preciso mais trabalhar. Alguém me sustente. Eu já trabalhei demais. Eu agora... Então, qual é o maior ideal dos adultos hoje? É ser adolescente de novo. Então, todo mundo quer ser adolescente. Como é que o adolescente vai acreditar que tem razões para ele continuar vivendo? Então, não é só ensina-me a viver. Me diz que vale a pena continuar vivendo, dando o exemplo de que você pode se reinventar, mesmo que você tenha 50 anos, não é a hora de se aposentar. É a hora que seus filhos cresceram, vai encontrar alguma coisa para fazer. Vai encontrar um amor, tá ruim um amor, acha outro, separa, vai viver a vida. Mas não fica pensando que a vida acabou, que o ideal seria então viver uma adolescência e que alguém me sustente para que eu possa viver como um adolescente cuidado, numa espécie de eterna moratória de uma dívida que eu nunca vou pagar.
Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. O adolescente é um novo rico do pensamento. Ele recebeu o pensamento abstrato e está fascinado com aquilo. Ele consegue pensar complexamente. Diz, uau, gente, então é assim. É uma arma nova que ele tem na frente, ele sai usando e acha que... E é lindo de ver, né? É lindo de ver, mas ao mesmo tempo ele acha que descobriu a pólvora, assim, né?